Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É um prazer imenso, uma satisfação em tê-los aqui no meu canal. Gostaria que vocês deixassem um joinha nesse vídeo e ativassem o sininho para vocês serem notificados. E compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Hoje iremos falar sobre a parábola do semeador, registrada em Mateus, capítulo 13, versos 1 a 8, Marcos, capítulo 4, versos 1 ao 9, e Lucas, capítulo 8, versos 4 ao versos 8. Tomando o registro de Lucas como ponto de partida, lemos Lucas 8, versículo 4 ao versículo 8. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um, dizendo: essas coisas clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tempo em que Jesus escolheu para dizer essa parábola não foi acidental. Realmente, como o versículo 4 nos diz, e juntando-se uma grande multidão que vinha de várias cidades, ele, quando viu essa multidão, falou por uma parábola. Jesus disse esta parábola quando muitas pessoas vinham ter com ele para ouvir a palavra de Deus. Como veremos, a parábola é sobre a escuta da palavra. Assim, Jesus, ao dizer essa parábola, queria fazer com que todos os que vinham a ele para ouvir a palavra, conscientes das escolhas disponíveis. À beira do caminho, um olhar sobre a passagem de Lucas acima mostra que a parábola é sobre uma semente que caiu em 4 diferentes tipos de terra. A primeira delas foi à beira do caminho, como Lucas 8, verso 5 nos diz. Lucas 8, verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava em uma parte, caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. Algumas das sementes que o semeador semeou caiu à beira do caminho, e portanto não floresceu, nem deu qualquer fruto, mas foi pisada e comida pelos pássaros. A explicação dessa parte da parábola é dada a alguns versos mais tarde, assim em Lucas 8, versos 11 e 12. Lemos Lucas 8, 11 e 12. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem. Crendo, além disso, Mateus 13, verso 19, explicando a mesma parte, diz: quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado do seu coração, isto é, o que foi semeado à beira do caminho. De acordo com as passagens acima, a semente que é semeada é a palavra de Deus, ou a palavra do reino. No entanto, essa palavra não dá os mesmos resultados em todos os lugares, já que sua fecundidade depende do terreno onde ela cai. Um dos tipos possíveis de solo, e também aquele à beira do caminho, que, de acordo com a interpretação da parábola, são as pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, não entendem o que se
entende. O que se entende por não entender é algo que veremos a partir do contexto. Realmente, a palavra grega traduzida como entender na passagem acima é o verbo surueme, que é usado 6 vezes em Mateus 13, versos 5, dos quais a relação com a nossa parábola. Assim, Mateus 13, versos 13 e 15 nos diz. Mateus 13, 13. Vendo, não vejam, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles, vendo, não veem, e ouvindo, não entendem. A profecia de Isaías é cumprida, que diz: ouvindo, ouvis, e não entenderam, e vendo, vereis, e não percebereis. Não perceberam, pois esta é a razão pela qual eles não entendem o que ouvem. O coração deste povo tornou-se calejado, seus ouvidos são duros de ouvido, e seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, para que não entendam com seus corações e por sua vez se convertam, de modo que eu vos cure. Enquanto que com os ouvidos se ouvem palavra, com o coração a parte interior da mente. A entendemos não é, portanto, uma compreensão mental simples da palavra da parábola. Qual a parábola do semeador? Fala. É antes uma compreensão, uma aceitação da palavra com o coração, a parte interna da mente. E por isso que o resultado que a semente da palavra dependerá do solo dos corações daqueles que ouvem a palavra. A mesma semente caindo em diferentes tipos de solo, isto é, nos corações de qualidade diferente, dá resultados diferentes. Quando o coração está calejado, quando a semente da palavra cair, será o mesmo que cair à beira do caminho. Ele nem vai florescer, nem naturalmente fornecer qualquer fruto. Como 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 ao 4, e Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao 19, nos diz. Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Também em Efésios capítulo 4, versos 17 ao verso 19, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Há pessoas para quem a palavra de Deus é velada e que não podem compreender. Não porque a palavra é algo difícil de entender, mas porque seus corações estão calejados, duros, não permitindo qualquer crescimento da semente da palavra. No que diz respeito, agora a palavra grega traduzida como cegueira, na passagem acima de Efésios está a palavra porose, que significa insensibilidade, é a mesma palavra que é usada em Marcos 3, verso 5, para descrever o coração de um grupo característico de pessoas que tanto perseguem Jesus, os fariseus. Marcos 3, verso 5. E quando ele, Jesus Cristo, olhou para eles, isso significava fariseus. Marcos capítulo 2, versos 24. Com indignação se angustiou com a dureza para os insensibilidade de seus corações. Os fariseus tinham o Senhor Jesus, o Filho de Deus, diante deles. Eles ouviram e viram o maior mestre, o maior homem que já passou na face da terra. E ainda assim eles não acreditaram nele. O motivo, seus corações estavam calejados, ou seja, muito duros e, portanto, inadequados para o recebimento e crescimento da semente.
da palavra. Não era a semente, a palavra que não era boa, mas a terra e os seus corações que eram duros. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.